Importante o debate aqui e parabenizar o Conjunto Cefes-CRES por ter ousado colocar na sua agenda esse seminário, já que há anos a gente vem dentro do conjunto discutindo, principalmente em alguns estados, para que essa política pudesse estar aqui, e a gente está vendo o quanto foi importante esse debate. E acho importante também, esse seminário a gente volto para o Pará, com várias reflexões instigadas a entender essa singularidade a partir do que foi discutido em sua totalidade, para entender esse urbano e entender no processo singular, lá onde eu estou em Belém, como se dá nessas relações. E mais importante ainda, e trago aqui para vocês duas questões que o debate me instigou. Uma é a questão de Belo Monte, na cidade de Altamira, em que os profissionais dos assistentes sociais estão sendo contratados por uma empresa de São Paulo para irem trabalhar lá com salários baixíssimos e um trabalho precarizado. E a gente viu aqui também que na área da política urbana, nós assistentes sociais, nosso trabalho ele é muito precarizado. Trabalhei há alguns anos via Caixa Econômica e senti na pele o que era isso. Então a gente precisa também sair daqui, como num processo de amadurecimento dentro do conjunto, a gente pode chegar com a Caixa Econômica porque aqueles moldes não servem para a gente. Aquilo ali não dá. Ou a gente discute e tem autonomia, porque técnico social não são só os assistentes sociais, mas nós temos que ter autonomia, porque a gente tem uma lei de regulamentação, a gente tem uma linha política, né, e eu acho que a gente precisa amadurecer. Esses são os primeiros passos que a gente está dando, acho que já foi muito importante. Agora a gente precisa sair daqui, voltar para os nossos estados e nos organizarmos, chamar a categoria ou para dentro do CRES ou para fora do CRES. O importante é a gente se organizar e entender que não dá para eu ser operacional e eu preciso compreender, já que a academia não nos dá o suficiente para entender o que é urbano, o que é essa totalidade. Obrigada. Olha, nós temos 6 inscritos, tá? Tá ok, gente? Porque a gente tinha dito 4. Tudo bem? Clarice, depois Tatiana. Ficou clara a necessidade da gente trabalhar e pensar a partir de uma perspectiva de totalidade. Acho que isso já é conclusão e não há nem a discussão sobre isso. O que a gente talvez pudesse incluir, talvez uma reflexão, ou para a própria mesa já começar a pontuar, mas talvez para a gente colocar isso na nossa agenda de discussão para próximos eventos, ou enfim, qualquer agenda que a gente continue a fazer o debate da questão urbana, como é que se dá o espaço da luta política, como é que os assistentes sociais têm se inserido nos espaços institucionalizados de participação, ou seja, os conselhos e as conferências, de todos os âmbitos, em particular da questão urbana, nos conselhos, né, e conferências das cidades. O que a gente tem visto é que muitas vezes, e aí vamos pensar, não só as pessoas que estão, né, nas grandes cidades, achei bem interessante, as pessoas têm lembrado aqui, né, pequenos municípios médios, que são onde a grande maioria dos assistentes sociais está inserido, muitas vezes são chamados a colaborar na organização desses conselhos, dessas conferências, ocupam espaços como secretaria, muitos trabalham na mobilização, mas como nós nos colocamos enquanto sujeitos coletivos, como classe trabalhadora e sujeitos coletivos que também constroem essa política. Então, talvez a gente pensar, colocar na agenda, como que está sendo a inserção dos profissionais em conselhos, conferências, apesar de a gente já ter até avaliações críticas a respeito de como que eles estão se constituindo. Queria agradecer, né, Maria Helena, né, acho que foi ótimo, né? Eu queria, assim, também propor que a gente pudesse encaminhar algumas coisas, né? Eu sei que aqui não é tem uma outra natureza, né? Mas, assim, eu até vou fazer um papel que acho que não eu não sei se eu estou atropelando o processo, mas, assim, vários CREs promoveram encontros estaduais. E o próprio Cefes, assim, algumas conversas, né,
tem muito esse desejo de configurar uma comissão, né, e comissões nos CREs que criem essa sinergia sobre esse debate, que poderia até ser questão urbana e serviço social, não talvez uma comissão de política urbana, porque induz a isso que a Maria coloca, que a gente não tem que limitar o debate de questão urbana às políticas urbanas, mas também enfrentar essa discussão, né? Então, assim, queria um pouco, talvez a gente não precise amarrar, que não é espaço de votação, de não sei o quê, mas talvez sinalizar como uma tarefa na agenda, para a gente mapear talvez os grandes eventos que a gente tenha pela frente da categoria, e o que a gente pode fazer nos nossos estados ou regiões, problematizando a fundo e mapeando iniciativas, né? Pensar o caráter estratégico do GTP da BEPS, né? E a importância hoje da BEPS como um espaço que condensa todas essas reflexões e que pode alimentar muito a categoria de uma forma mais ampla, tá? E assim, eu acho que também é muito importante, e era a fala que eu ia fazer também antes, o seguinte, a gente fazer essa discussão não esquecendo da contradição que nos é colocada, que aí eu acho que foi interessante na Bio recuperar a luta da reforma urbana, porque eu estava nesse processo também muito lá atrás, né? E a afirmação do Estatuto nessa contradição básica que a gente vive no serviço social, quando a gente fala que somos profissionais de defesa da cidadania. A nossa referência de cidadania é a cidadania, não a nossa do projeto ético político, mas a nossa referência que a gente lutou lá na LOAS, né, lá atrás, era a cidadania de bem-estar social, né? A gente depois foi questionando, criticando uma brigaçada interna muito grande. Então, tomar um cuidado danado, porque há um imbróglio entre a afirmação da Constituição Federal, que assegura a propriedade privada, isso está no Estatuto, e os mecanismos que são só instrumentos, que não vão operar nada por si, como você falou, né? Ou seja, quanto mais a gente lutar por regulamentação, talvez a gente tenha que ampliar muito mais essa discussão nesses espaços todos, né? E por fim, existe uma plataforma BNDES, né, de monitoramento por vários movimentos e organizações que questionam o modelo, a falácia da ideia de um banco social, né? Então, talvez valha a gente somar esse movimento, é uma articulação, na verdade, né? E também pautar essa atenção em relação à Caixa, sabe? Um pouco eu não acho que tem uma contradição entre Caixa e Ministério das Cidades, entendeu? Eu sempre acho que tem alguém que faz serviço sujo na história. E aí sim, eu acho que... Porque como é que o Ministério é menor que um banco? Realmente, na lógica do capital pode ser, né? Mas é isso, a gente tem que tensionar para os posicionamentos claros e para o esgarçamento dessas relações. Aí eu acho que o Cefes, como organização política federal, com a força que tem, com a bagagem que tem, se aliando com os outros sujeitos que se aliou, tem que fazer esse enfrentamento das normatizações e fazer prevalecer o que a gente tem lutado, né? Eu acho que... Olha, o próximo é Ruth, Marcelo e Tauan. Boa tarde. Eu venho nessa linha também, né, de propostas. Eu acho que na proposta foi trabalhada aqui a questão da Seguridade Social, não a Seguridade Social do tripé constitucional, mas lá do artigo 6º, né? Aquela que nós lutamos dos direitos sociais. Então, eu manter aquela proposta de parar com essa história de, principalmente, conselhos e conferências, né? Que muitos conselhos não têm articulação com os movimentos sociais, essa é uma linha, né? Eu acho que nós temos que estar dentro dos conselhos para tensionar e para fazer a luta particular com os movimentos sociais. E também criar fórum de política. Eu acho que os CREs poderiam encaminhar isso aí. Fórum de políticas sociais. Não mais conselho de saúde, conselho de assistência. Nós estamos tentando fazer isso nas conferências. Na comissão organizadora da Conferência de Saúde, está lá previdência, assistência, direitos humanos, trabalho, educação, tentando. E nós estamos também na organização da conferência de assistência, mas é muito pouco, é muito pessoal, né? Eu acho que nós temos que avançar isso aí, para a gente conseguir, talvez, ano que vem, sair com um Seminário Nacional de Seguridade Social, puxado oficialmente, que a gente possa enfrentar nisso. Então, a proposta seria que a gente puxasse encontro, interconselhos, fórum de política, porque eles estão fazendo conselho chapa branca. Não sei se vocês sabem que a Casa Civil, dentro da Casa Civil, comandada por senhor Gilberto Carvalho, tem uma seção chamada, acabei de dar um branco aqui agora, como é que chama? A Secretaria de Articulação Social. Eles listaram os conselhos, presidentes, quem são as pessoas, convidam para casa, já estou terminando, para a casa da gente, nos convidaram para discutir o PPA, vamos ouvir a população, só que o PPA vem pronto.
PPA não é só número, é discussão. Então, tu chega lá, as coisas estão prontas. Então, no campo da cooptação, né? Eu acho que a Maria Helena colocou, tem capitulação também muito, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, porque de lá para cá estão articulando os conselhos. E eu acho que é um espaço que nós não podemos perder. Sempre articulados com movimentos sociais. Então, um encaminhamento seria isso. Marcelo, você fez. Bem, boa tarde. Inicialmente eu queria, assim, apoiar aqui as minhas companheiras que me antecederam, no sentido de que esse debate, primeiro, da forma acertada que foi trazer a discussão da questão urbana e o serviço social, né, considerando todos os elementos que as mesas já trabalharam desde ontem. E dizer que o Conselho Federal de Serviço Social tem participado desses processos, está no Fórum de Reforma Urbana, está a conselheira Cátia, está a ex-conselheira que também colaborando com a gente, que é a Tânia, daqui de São Paulo. E eu acho que há um saldo importante desse seminário, que é incentivar que os conselhos regionais, que cresça nos conselhos regionais, um trabalho mais direcionado para esta problemática que nós, nesses 2 dias, estamos trabalhando. Nesse sentido, porque nós já temos alguns CREs que já estão nesse caminho. Então, acho que é importante que a Tatiana traz, no sentido de que a gente tem que incentivar, e eu acho que esse é o papel que o Conselho Federal está desempenhando e vai manter, no sentido de incentivar que os conselhos regionais problematizem, criem instrumentos, mecanismos para estar discutindo essas questões. E uma outra questão que me parece importante, que desde ontem, na verdade, desde a manhã de ontem, depois com os movimentos sociais, algo ficou importantíssimo para que a gente possa debater nessa categoria, que diz respeito às atribuições e competências de assistentes sociais, né, e das posições políticas, éticas que esses assistentes sociais estão nesse espaço de trabalho, especialmente no que diz respeito às remoções. Eu acho que é importante que esta categoria amadureça essa questão, problematize e tire os devidos enfrentamentos para essa problemática. Me parece que ontem isso ficou muito evidente e a gente não conseguiu dar a importância para esse debate. Então, eu acho que o Conselho Federal tem um papel, e a gente vai desempenhar nisso, nesse processo, de incentivar esse debate. Os conselhos regionais, esse seminário apontou algo que aparecia de forma muito difusa, porque a gente escutava relatos em encontros do conjunto Cefes-CREs, de assistentes sociais que estavam com posturas políticas completamente em desacordo do que aquilo que nós vemos defendendo nos últimos anos no serviço social. E para concluir, eu queria um pouco que a Maria Helena pudesse trabalhar, e de fato é a pergunta, né, ela discutiu algo aqui que o direito não é o horizonte das lutas dos assistentes sociais. Né, quando ela repõe a categoria marxiana de emancipação humana. Eu acho que é importante sinalizar mediações para esse processo. Se de fato o direito são mediações importantes da luta dos trabalhadores, mas ele não pode sitiar o projeto societário. Né, eu queria que você pudesse desenvolver, se achar conveniente, um pouco mais esse tema. Tauan. Boa tarde, meu nome é Tauan, eu sou estudante de serviço social. E eu queria que você falasse um pouquinho como o Kovarik, quando fala sobre a lógica da desordem, mostra que o capital é o principal causador da degradação urbana e não a classe trabalhadora. E esse discurso da culpa da classe trabalhadora desmobiliza e fragmenta a luta social. Como você colocou também do Mendel, brilhantemente, que o Estado como parteiro do modo de produção capitalista. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação essencial da instituição da propriedade privada e da desigualdade territorial, falando da necessidade dos movimentos sociais unificados, junto com os movimentos dos estudantes, para poder mudar essa realidade. Obrigado. Desculpe, Isabel, que o crachá dela já estava aqui. A Isabel é a última inscrita. Alô? É porque a gente, eu vou falar muito do lugar da formação profissional. É impossível mudar esse quadro do ponto de vista... Estou falando mais das questões profissionais, né? Não estou falando do quadro mais amplo aqui que nós discutimos. Mas é impossível a gente alterar esse quadro sem que a formação profissional tenha
experiências de estágio curricular na área. Não é possível formar assistentes sociais sem o exercício do estágio curricular na área. Isso, quero dizer que no Rio de Janeiro, pelo menos, e eu estou falando do Rio de Janeiro, um lugar que concentra recursos das políticas urbanas. Não é fácil pactuar aberturas de campos de estágio na área. Então, hoje a gente precisa assumir isso como uma política real e efetiva que envolva as nossas entidades de categoria e envolva as nossas unidades formadoras, principalmente pela proliferação das unidades formadoras privadas, né, que a gente precisa, mas eu estou dizendo que a dificuldade é em todos os cantos, é na pública e é na privada. E principalmente porque algumas municipalidades têm a realização de abertura de vaga de estágio por realização de seleção pública, e que não é direcionada para uma única secretaria, e dali ela redistribui, prefeitura, redistribui para onde vão as vagas de estágio. Então é um negócio realmente complicado. A gente precisa, é uma engenharia institucional, que do ponto de vista da formação profissional, se a gente não pega isso daí e de fato intervém e assume que é uma debilidade, uma fragilidade, hoje, formar assistentes sociais sem experiência de estágio curricular em política urbana, a gente vai acabar remando, nadando e morrendo na praia, porque você não forma profissional sem o exercício do estágio curricular. A outra questão, no âmbito ainda da formação, é chamar a responsabilidade das unidades formadoras públicas para o oferecimento de cursos de extensão gratuitos, que possam estar capacitando os assistentes sociais. Isso é responsabilidade primordial das unidades públicas, e vou frisar a palavra gratuito, cursos gratuitos para formar assistentes sociais. Por quê? E vocês me desculpem, mas eu vou me estender apenas nessa. Eu estou falando de uma agenda para dentro da formação, tá? Por quê? Porque hoje extensão é tudo aquilo que foi dito aqui pela manhã, né? Não é bem vista, não é para onde estão as principais atividades docentes, então isso implica uma militância para dentro do exercício docente, como dimensão do exercício profissional do assistente social, colocar a relevância da atuação profissional dos docentes de serviço social na construção de cursos de extensão para assistentes sociais. A mesma coisa do ponto de vista da especialização, que a pós-graduação lato sensu, ela não é mais efetivamente algo priorizado pelas agências de fomento, e a gente precisa discutir em que medida o lato sensu cumpriria para esta situação um elemento importante. Mas lá no Rio de Janeiro a gente colocou que o stricto sensu, a pós-graduação stricto sensu, e aí seria uma discussão por dentro da BEPS, por dentro dos GTPs, em que medida também hoje as pós-graduações em âmbito nacional no Brasil incorporam para dentro dos seus cursos, né, das suas linhas de pesquisa e áreas de concentração, essas temáticas que nós estamos hoje discutindo aqui. Então há uma agenda enorme no âmbito da formação. E por último, o trabalho técnico social é definido como uma prerrogativa que não é apenas do assistente social. Mas não é verdadeiro que historiadores, sociólogos, por exemplo, tenham as instituições e as entidades profissionais como o serviço social tem. Psicologia tem, né? Por exemplo. Mas nós precisamos discutir com essas entidades de categoria, dentro dessas profissões, que têm, né, por exemplo, conselhos regionais, e fazer a discussão no âmbito do ensino. Né? Trazer também para a discussão não só das ações junto ao Ministério, junto à definição do trabalho técnico social, mas para dentro dos componentes curriculares também, que concepção de trabalho técnico social está sendo colocado. Sociologia não discute trabalho técnico social, psicologia não discute trabalho técnico social, educação não discute trabalho técnico social. Isso eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, não é componente curricular de nenhuma dessas profissões. E isso a gente precisa enfrentar. Então, como disse o Celso pela manhã, é uma tarefa cruel, né? Não muito agradável, não muito simpática, mas necessária, que é essa de controlar o tempo aqui, considerando as condições que a gente tem. Então, a gente passa para a Maria Helena, né? A gente combinou aqui 15 minutos, e a gente registrou algumas das questões que já foram apontadas
no sentido de estratégias, compreendendo que, dada a natureza do Seminário Nacional de não ser deliberativo, a gente está acumulando debate, né, para a nossa agenda, sobretudo em relação, e aí o Marcelo já trouxe isso, o papel dos conselhos regionais no enraizamento desse debate. E aí também a necessidade, né, de intensificar isso, tanto junto à BEPS como junto às universidades. Então, Maria Helena, 15 minutos. Gente, só um comentário. Essas luzes, eu nunca fiz bronzeamento artificial, mas deve ser algo muito próximo disso, porque, olha, vocês não fazem ideia, eu estou aqui, nós estamos cegas e suando horrores. Mas vamos lá. Gente, olha só, primeiro eu queria, assim, dizer que todas as questões, elas são muito pertinentes, até mesmo porque vão num curso mais de proposições, né, e de ações concretas do que propriamente perguntas. Então, por isso que eu acho que eu vou conseguir fazer, talvez em menos de 15 minutos, os comentários, que são comentários gerais, a não ser duas questões que foram realmente lançadas, né. Primeiro, a Maria Rocha. Vamos ver a Maria também, acho que ela deve lembrar dos nossos primeiros... Cadê Maria, gente? Tem que fazer assim. Ah, está lá atrás, né? Uma das guerreiras e batalhadoras nos encontros nacionais aí, sempre solicitando e demandando a realização desse evento, né? Essa questão da contratação e da terceirização, sobretudo na área de habitação, isso é muito complicado, né? E ela vem nessa avalanche desse crescimento dos programas habitacionais, sobretudo daqueles no momento de contratação, desde o momento de tentativa de captação de recursos por parte dos municípios e depois vai se estendendo até as últimas etapas. E aí o interessante é que o próprio trabalho técnico-social, ele é colocado em etapas, né? Pré-urbanização, urbanização e pós. E a gente fica se perguntando assim, qual é a continuidade dessas ações e dessas políticas, já que tem início, meio e fim? Né, uma coisa assim, ilógica do ponto de vista da construção de um horizonte de fato, de uma inserção e de um trabalho social a ser desenvolvido dentro dessa lógica. Então, acho que talvez uma das primeiras coisas que precisam ser questionadas quando a gente coloca essa questão do trabalho técnico social, que ele precisa fazer parte da política e não dos projetos, né? Há uma lógica totalmente invertida e que isso precisa ser evidenciado. Concordo plenamente com essa questão da organização da categoria para fazer o enfrentamento disso, e aí não é só do trabalho do assistente social, acho que aí agregar, tentar aglutinar força com outras áreas, a exemplo do que tem sido feito também em relação às outras políticas, é fundamental, né? Uma vez que a intervenção, sobretudo nas políticas urbanas, eles têm esse caráter, né? Tudo muito fatiado. Um faz o projeto físico, o outro faz a medição, o outro faz, enfim, né? É uma fragmentação muito grande e essa divisão do próprio trabalho, ela não favorece a constituição de uma estrutura e de equipes de fato que deem conta do início, meio e fim do processo, né? Como parte dessa política. A Clarice coloca a questão do assistente social inserido nos espaços de controle social. Clarice, acho que essa questão ela é fundamental e aí não é só nessa área. Acho que, de um modo geral, a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? Porque muitas vezes o profissional ele vai como representante da instituição que ele é empregado, né? E aí a gente fica pensando qual a dimensão do controle social e da própria perspectiva do projeto ético-político, e aí o profissional precisa estar atento para saber que grau de autonomia que ele tem para ocupar um espaço importante como esse e, ao mesmo tempo, né, muitas vezes defender ali interesses que são tão contraditórios. E aí a importância, acho que, da reafirmação da direção do projeto ético-político, da profissão, até mesmo para a gente não estar banalizando esses espaços, que eu acho que não ocorre, né? Acho que na maioria das vezes, o assistente social, quando ocupa esses espaços, ele realmente tem uma contribuição diferenciada a dar com as suas contribuições, mas é necessário que a gente conheça, né? Tenha esse mapeamento geral
para isso. As questões da Tatiana são todas de encaminhamento e eu concordo com todas elas, né? Algumas eu tentei sinalizar na minha fala, mas queria só evidenciar essa questão do fundo público e do financiamento da política voltada para a questão urbana, que muitas vezes, como nos estudos de um modo geral das políticas sociais, a questão do financiamento, ela é uma questão que ainda é pouco explorada. E aí eu queria chamar a atenção que nessa dimensão, a própria produção do conhecimento nessa área, eu acredito que a gente precisa dinamizar, e aí a importância novamente da ABEPS, eu não estou falando nesse momento, né, como representante da ABEPS, mas também não estou desvinculada disso, e aqui a gente também já começa a incorporar os encaminhamentos e tentar encaminhar de alguma forma. Eu acredito muito nos GTPs, né? Acredito que os GTPs que vocês podem fazer parte desses grupos temáticos de pesquisa, pode ser um espaço muito rico para a gente fortalecer essa dimensão teórico-metodológica desse debate. E aí, entrando também na questão do próprio financiamento. Tá? Eu lembro uma vez, ainda comentando a questão da Tatiana, que eu já trabalhei na assessoria do movimento de moradia. E aí tem uma senhora que é muito sábia, o nome dela é Maria Clara, alguns de vocês devem conhecer, que ela é uma agitadora nata. Né? Então, nas conferências, ela sempre está presente, sempre, né, uma senhorinha já de quase 80 anos. E ela falou uma vez para um dirigente da Caixa, lá no Espírito Santo, que o povo queria casa, não queria comprar dinheiro. Aí ficou todo mundo olhando assim, para Maria Clara, né? Mas qual a lógica? Né? Uma pessoa humilde, que não tem uma formação acadêmica, mas ela foi no centro da questão. Qual o papel da Caixa, né? De interveniente nesse processo? E aí o que ela queria dizer, na verdade, é isso, né? Hoje, na verdade, o financiamento ele vem para manter toda essa lógica desse capital especulativo e financeiro e trazendo a questão das políticas urbanas como um meio, mais um meio, né, de obtenção de lucro para o capital. A questão da RUT, quando fala do Fórum de Políticas Sociais, de um modo geral, essa é uma questão que tem saído nos encontros nacionais do Cefes-Cres, que a gente acompanha de certa forma, e que é fundamental mesmo, mas a gente precisa dar capilaridade a essa questão. Até mesmo porque a gente sabe que no ambiente institucional, superar a questão da setorialização e da fragmentação das políticas, a gente sabe que é um tanto difícil. Então, talvez, né, em outros espaços que de fato a gente consiga fazer esse diálogo, essa maior articulação, com certeza teremos, acho que, possibilidades mais concretas, né, inclusive de propor estratégias para que haja de fato essa integração entre as políticas. Os conselhos chapa branca, Ruth, a gente fala isso, mas fala de forma lamentando, né? Porque, na verdade, foi todo um processo de luta para conquistar esse espaço do controle social, mas, como nós sabemos, né, a capacidade institucional de absorver isso e reprocessar e ressignificar é muito grande. Mas nós também temos que ter esse exercício e essa capacidade de mostrar as fragilidades desse processo e continuar apostando na questão do controle social de fato, né, o que implica, sobretudo, na questão dos processos decisórios. A maioria dos conselhos hoje acaba servindo para a legitimação e aprovação daquilo que já vem pronto e acabado por parte dos governos, né? E isso também acaba mexendo com a própria questão do pacto federativo, que é uma questão que a gente não abordou de forma mais enfática nesse encontro, mas é uma questão que a gente precisa enfrentar, né, a questão do pacto federativo, da questão da regionalização, enfim, que é um nó para pensar nas políticas públicas e no próprio processo de autonomia, né, e de colocar as prioridades, os estados, os municípios poderem, de fato, ter o controle das políticas com o controle social.
E uma coisa que eu passei batida na minha fala, estava previsto, mas eu não coloquei, mas eu queria fazer agora, aproveitando, já que a gente está falando de controle social, é a dimensão da educação popular, né? Como uma estratégia fundamental para a gente pensar também como mobilizar os sujeitos em torno dessa questão. A questão da educação popular, ela muitas vezes já foi banalizada por alguns, colocada até de forma como se fosse uma questão romanticista, ou retomando a questão do militantismo, mas a gente sabe que não é isso, né? A classe trabalhadora, ela tem um conhecimento, tem um potencial, e nós precisamos, acho que até melhorar isso na própria formação profissional, porque muitas vezes o que aprendemos é a forma burocratizada de intervenção e não levamos em consideração muitas vezes, né, no processo formativo, a importância de se trabalhar com essa dimensão da educação popular. A questão colocada pelo Marcelo, concordo plenamente também com essa questão da importância dos conselhos regionais estarem agora se movimentando de uma forma mais intensa em torno dessa questão, e para discutir essas polêmicas, como a questão da remoção. Eu já tive em situações, já está dando, faltam 3 minutos, né? Em situações de me deparar com profissionais em processos de remoção, eu também como assistente social, mas na época na assessoria do movimento de moradia, em que os profissionais diziam que quem tinha feito o levantamento da situação das famílias foi a P2. A P2 é lá no Espírito Santo, não sei se nos outros estados é assim, mas é a polícia, né, infiltrada, que vai camuflada para poder fazer um mapeamento da situação. E ouvir isso de profissional dá vontade de chorar, ou sei lá o quê, né, ou coisa pior. De fato, essa questão precisa ser colocada. A questão do direito, não como um horizonte final, mas como uma mediação, acho que isso já foi bastante polêmico ainda, né, principalmente no meio acadêmico, mas nós sabemos que para a consolidação, né, de um projeto societário dentro do horizonte que nós acreditamos, que é essa dimensão da emancipação humana de fato, né, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, a questão do direito, ele não se constitui como um horizonte, até mesmo porque o direito ele é constituído dentro do marco da sociedade burguesa, né? E, sobretudo, um dos primeiros direitos é o direito à própria propriedade privada, ao livre mercado, enfim, é a própria sustentação, como diria o Marx, da estrutura econômica. Mas que, de certa forma, a partir dessa luta pelos direitos, né, a gente consegue perceber os limites dessa sociedade capitalista e desse próprio Estado. A questão colocada sobre a questão da propriedade privada e o direito ao acesso à cidade, né? Isso é uma questão para nós que precisa ser cada vez mais pontuada. A gente não pode perder isso como um horizonte, até mesmo para não ficar no discurso dos direitos. E quando eu coloco isso, gente, não é no sentido de satanizar a questão dos direitos sociais, é porque a gente sabe que dentro da sociedade burguesa isso chega num limite dentro da própria lei geral de acumulação e dentro da própria dinâmica que é erguida para a manutenção de uma classe dominante. A Isabel coloca várias questões, e aí eu estou terminando. Eu só queria comentar, né, e defender a questão da formação generalista do assistente social, né, as diretrizes curriculares colocam isso, e eu acho que é até importante discutir as especificidades, as particularidades, e dentro dessa dimensão da formação generalista, trazer essa questão, quando discute questão social, por que não discutir também, né, a questão urbana, nesse bojo aí, mas, e concordo com ela com a questão do fortalecimento, né, da abertura de campos de estágio na área, dos projetos de pesquisa e de extensão voltados para o amadurecimento e aprofundamento do conhecimento da profissão em relação a esse contexto atual que se insere, né, se inserem os profissionais que lidam com a questão urbana.
Sobre a questão do trabalho técnico-social, Isabel, a gente tem um problema sério, porque a maioria das associações de ensino, aliás, não são associações de ensino, são associações de pesquisa das outras profissões, e são ligadas diretamente à pós-graduação, não tem a menor vinculação com a graduação. Isso é uma particularidade da ABEPS. E aí, nós temos uma dificuldade muito grande em fazer essa articulação entre exercício e formação profissional. Isso também é um avanço da nossa categoria, mas é um diálogo que a gente precisa estabelecer com as outras profissões. Então, de um modo geral, os comentários sobre as questões são essas, e aí eu estou concluindo, né, querendo dizer da satisfação de ter participado de todo esse evento. Assim, dizer que agora eu estou mais aliviada, acho que eu estava com uma tarefa muito difícil de falar, e ainda tentar substituir Silvana Mara, que é um quadro maravilhoso do serviço social, mas assim, sem pretensão nenhuma de conseguir fazer, né, da mesma forma que ela faria, mas para mim foi um desafio também, né, estar aqui com vocês, trazendo essas reflexões e ao mesmo tempo trocando, né, todas essas experiências, e acredito que nós temos ainda um chão muito grande, né, para percorrermos aí pela frente no aprofundamento dessa temática. Queria mais uma vez agradecer a confiança, né, do Cefes de ter feito essa substituição assim necessária. Espero ter conseguido ajudar aí também nesse debate e dizer que a gente continua na luta e certamente teremos muitos desdobramentos sobre essa questão no conjunto e também na ABEPS. Muito obrigada. Então, nós também... Em nome do Cefes, a gente quer agradecer nessa contribuição maravilhosa da professora Maria Helena e, mais uma vez, né, reforçar essa coragem e sobretudo, essa contribuição militante, né, e que ela conseguiu, com certeza, no nosso entendimento, trazer muitas contribuições para a gente avançar também nesse debate. E aí, com isso, a gente encerraria esta mesa e, ao mesmo tempo, já compõe a mesa de encerramento e fazendo o pedido para a Maria Helena permanecer na condição agora de ABEPS e convidar a Rayara, da Enesso, para vir compor a mesa para a gente fazer o encerramento final. E, antes de passar a palavra às entidades para o encerramento, considerando o tempo, mas também considerando a importância desse momento, a gente queria facultar a palavra à plenária, né, pelo menos 3 inscrições, para que possa se fazer a avaliação desse seminário. Então, está aberta as inscrições para avaliação do Seminário Nacional, Questão Urbana e Serviço Social e Questão Urbana. Os crachás estão ali na mesa de quem deixou aqui, e também o celular, me parece, eu não ouvi direito, mas que a moça, que é dona, ligou e ela vai aparecer. Pronto, é melhor. O Cláudio, pronto. Então, alguém se inscreveu para processo de avaliação? Pronto. Me esqueci. O nome. Pronto. Rafael, o primeiro inscrito, e aí a gente ainda tem mais 2 inscrições. Boa tarde a todas e todos, eu sou Rafael, sou do CRES Paraná. Também componho a comissão a Câmara Temática de Direito à Cidade lá do CRES. Essa Câmara Temática discute a questão do direito à cidade, a questão urbana desde 2001. Né, recentemente que eu integrei, mas já tem um certo acúmulo. E a gente percebe que a partir do acúmulo que o conjunto Cefes-CRES vem construindo, esse encontro especificamente vem ser, eu
entendo e compreendo ele como um ponto estratégico no fortalecimento da discussão. A gente tem acompanhado no âmbito dos encontros nacionais do Conjunto Cefes-CRES o aparecimento e a intensificação, na verdade, da discussão em torno da temática, que a gente percebe que o encontro, as discussões que foram trazidas, as temáticas que foram abordadas foram de extrema relevância, não só para o exercício o exercício da profissão, mas também no âmbito da formação profissional, mas a gente avalia que ainda é necessário a gente continuar produzindo acúmulos, né? Seja através da articulação com a BEPS no GTP, seja lá nos CRES, no sentido nos CRES que já existem comissões temáticas, grupos de discussões em torno dessa questão, nos CRES que não existem ainda, é importantíssimo fortalecer essa discussão e fomentar ela, seja através de uma Câmara específica, ou seja no conjunto da Seguridade Social, né, das discussões da Seguridade Social, mas principalmente é importante não perder de vista que precisamos, a partir de agora sim, pensar quais serão os desdobramentos e como que esse conjunto vai se posicionar em relação a todas as questões e complexidades que foram levantadas aqui, tá bom? O CRES Paraná se sente, né, contemplado nas discussões que ocorreram nesses 2 dias, né, saímos extremamente satisfeitos com as discussões, com o acúmulo produzido aqui, e temos a certeza que o trabalho está apenas começando, né? Precisamos continuar o nosso acúmulo, continuar principalmente as nossas articulações com os movimentos sociais, que ficou muito claro aqui a necessidade, tá bom? Muito obrigado e parabéns pelo evento a todos. Então, eu sou o José, né, de Ouro Preto, Minas Gerais, né, do 5º período de Serviço Social. Assim, a avaliação, acho que, primeiro, assim, ele tem um fator positivo, né, assim, tanto, mesmo dentro, assim, mesmo dentro da própria concepção dos profissionais com os alunos, né, então esse é um fator positivo. Eu acho, assim, eu não sei, eu gostaria de falar, talvez, não sei, sugestão e tal, eu gostaria de, não sei, talvez ajudar até a própria, os organizadores a pensar um pouco, porque eu acho que é um tema assim, muito pertinente, é um tema que, né, é um tema, né, assim, para, assim, de fato, é um tema bom. Eu gostaria, não sei, talvez a gente pensasse também, não sei, poderia ser o próximo tal, não sei, uns 4 dias, 3 dias tal, né, porque, né, por ser muita coisa, às vezes até fica até um pouco fica um pouco difícil da gente participar e às vezes pensar sobre o negócio. Eu acho que tem que ter, né, então eu gostaria, né, talvez fosse isso. Obrigado. Bom, meu nome é Silvana, sou do Rio de Janeiro, da pós-graduação da Escola de Serviço Social da FRJ. Acho que esse encontro, como muitos já disseram aqui, é um marco, é um início da construção de um debate amplo. E para o que eu queria acrescentar na avaliação aqui, que a gente pudesse pensar para amadurecimento dessa temática e de outras temáticas, que a gente pudesse pensar em formatos que a gente tivesse mais espaço de conversar entre si, né? Que a gente pudesse trocar algumas experiências, que a gente pudesse debater algumas questões mais centrais e pudesse se conhecer. Então, por exemplo, a gente teve participação de outras áreas, mas ao mesmo tempo a gente não teve a possibilidade de troca com essas outras áreas, né? A gente teve uma programação bem intensa, muito rica, mas pensar uma estrutura de evento que a gente pudesse discutir, ter grupos de discussão ou até mesmo subtemas para a gente estar amadurecendo algumas questões e depois discutindo em plenário também. Eu acho que esse é um momento importante e que a gente possa também, que é um momento também de ampliar a participação das assistentes sociais, enfim, e de todos os outros profissionais que estiverem dentro do exercício e que nem sempre se sentem à vontade para trazer a sua contribuição em plenário ou em forma de uma questão, de uma inquietação para uma mesa. Então, acho que seria essa contribuição.
Então, a gente está passando agora para Enesso, depois a BEPS, CRES São Paulo, Cefes, para a gente fazer a finalização do seminário. 3 minutos. Boa tarde. Depois desses 2 dias, né, a gente fica até sem palavras, apesar de ter muita coisa para dizer. Depois dessas discussões, eu me senti imensamente contemplada em várias falas, em várias discussões e durante todo o debate. Então, a gente fica com muita coisa para dizer, mas não consegue encontrar as palavras, né? Mas, apesar disso, eu vou tentar colocar o que a gente construiu ali junto, os estudantes ali sentamos e temos uma construída, né? Do que foi esse seminário para a gente. Foi muito importante discutir a raiz da questão urbana, né? 2 dias não foram suficientes, né? Então nós temos a tarefa de continuar esse debate e abordar questões como a mobilidade urbana, que tem sido pauta de vários levantes em todo o nosso país e que no último dia 26, né, agora de outubro, nós tivemos o Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre e essa tem sido fruto de uma discussão acumulada, né, do movimento estudantil e de vários outros movimentos sociais, né. Então, foi muito importante a gente discutir a raiz da questão urbana e descobrir que o problema não é só habitacional. O problema é muito maior, o problema o direito à cidade passa por muito mais do que a habitação e então fica para a gente pensar em aprofundar essa discussão. Então, algo que eu não poderia deixar de avaliar também foi a importância de trazer os movimentos sociais para essa discussão, com a mesa de ontem, que foi riquíssima, né? Sem querer tomar muito tempo, né? Avançamos muito nessa discussão durante esses dias e trouxemos os movimentos para a mesa. Agora é hora de sair da mesa junto com os movimentos e ocupar os espaços, e ocupar a rua, e ocupar o lugar que nós sempre temos dito que nós estamos, que é ao lado da classe trabalhadora, né? Pois, como já foi pontuado várias vezes aqui, não dá para aceitar, como dizia a poesia, as casas muito engraçadas, que realmente são uma piada, que o governo tem apresentado como a solução milagrosa, né, para a questão urbana. Então, queria aproveitar a oportunidade para fazer um chamamento a todos os estudantes que estiveram aqui, que nos acompanharam também pela internet, a encampar essas lutas e a se organizar e fortalecer a nossa executiva e também, né, deixar aos profissionais, né, que estiveram aqui, em sua maioria, durante esses dias, a questão de que é necessário que nós estejamos cada vez mais articulados, mais entrelaçados nas lutas da classe trabalhadora. E sem perder de vista nunca que somos todos classe trabalhadora, então somos todas mulheres, somos todas sem terra, somos todas sem teto, somos todas população de rua, somos todos os que o capital tem violado os direitos incansavelmente, né? E, para terminar, o capitalismo nunca foi de quem trabalha, os nossos direitos só a luta faz valer, né? Retomando uma palavra de ordem dos movimentos. É isso. Bem, participar desse evento com a BEPS foi fundamental, mais uma vez mostra a necessidade da articulação entre as 3 entidades que organizam a nossa categoria, aqui junto com o Enesso, com o Cefes, né, e o CRES São Paulo, que organizaram esse evento. Nós gostaríamos assim, de parabenizar essa iniciativa, lembrar que esses seminários nacionais, eles são importantíssimos para o processo também de educação permanente que nós, assistentes sociais, né, temos inclusive como um dos nossos compromissos. Dizer que, além, eu estou aqui representando a BEPS, mas também tem 2 convidadas, que é a Adrianice e a Daniela,
né, as professoras da UNB. A Daniela é nossa suplente na Executiva Nacional e a Adrianice, vice-presidente na Centro-Oeste. E certamente esse debate, né, vem fortalecer ainda mais a nossa direção ético-política do serviço social, trazer alguns desafios que estão colocados, mas nesse momento a gente não tem que enxergar os desafios sempre como um horizonte que, nossa, né, que é sempre impossível de alcançar, mas para que a gente tenha clareza dos processos, né, nos quais envolve a nossa inserção profissional e, sobretudo, clareza dos processos que envolvem a vida, né, dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Eu acho que fica para nós, né, uma lição que eu acho que foi marcante nesse evento, concordando aí com a Rayara, que é a questão da dimensão dos movimentos sociais, né? Acho que nada melhor do que trazer também outros sujeitos, inclusive para falar também de nós, e, ao mesmo tempo, para não cairmos naquela velha questão que às vezes nos ronda no serviço social, um costume que nós temos de falar que falamos de nós para nós mesmos. A gente percebe que não é bem assim, né? Que, na verdade, temos interlocutores importantes, temos, sim, possibilidades, né, de articulações aí para as nossas lutas. E fica um sentimento muito importante, né, muito bom de saber que nós não estamos sozinhos. Até mesmo para que a gente crie, né, novas energias, para que a gente volte então para os nossos espaços de trabalho, a partir desse debate, a partir de todas essas problematizações que foram colocadas aqui de forma mais vigorosa, de forma mais atuante e até mesmo procurando, né, novas respostas e novas perguntas para esse processo que nós estamos inseridos. De um modo geral, assim, a avaliação é das melhores, né? O seminário acho que cumpre os seus objetivos iniciais e talvez vá até para além. Eu saio daqui com a sensação de que a descoberta, entre aspas, ou o aprofundamento, ou até mesmo chamar a atenção para a questão urbana para muitos, né, de nós tenha servido, talvez a gente não tenha tido a dimensão de que isso era tão amplo e de que esse seminário podia trazer tantas questões, né, inquietantes para quem está na área do serviço social de um modo geral e não só para quem atua nas políticas urbanas. Acho que nos chama a atenção num momento muito oportuno. De um modo geral é isso, né? E dizer que nós estaremos aí, dentro do que já foi colocado, tentando encaminhar na ABEPS. Deixo o convite para a oficina nacional, que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 21 e 22 de novembro. Quem aqui é supervisor de estágio? Tem alguém aqui que supervisiona estágio? Pois é, lá vai ter o primeiro encontro também nacional de supervisores, que está sendo promovido em articulação com o Cefes e com o próprio conjunto. E aí nós esperamos, né, que nesses outros momentos, na oficina, no EMPES, nos GTPs, a gente consiga consolidar, né, e aprofundar esse debate. No mais, eu desejo que todos tenham um ótimo retorno para casa, né, e que voltemos todos mais alimentados e alentados das nossas esperanças. Alô? Bom, vocês estão escutando? Tá bom. Inicialmente, né, o CRES São Paulo agradece a participação de todos e todas nesse seminário, né? Eu acho que para o CRES São Paulo, né, realizar esse seminário, ele tem uma importância fundamental, porque já há alguns anos
né, que a gente vem numa comissão, num núcleo, né, fazendo essa discussão da questão urbana, da questão do desenvolvimento urbano, da questão agrária. A gente não sabia muito bem o nome nem a denominação, mas que a gente foi aprofundando alguns debates, né? E hoje a gente tem bastante clareza dessa discussão e o empenho nosso também de levar nos encontros Cefes-CREAS as propostas em relação a essa discussão, né? E aí a gente também aproveita para agradecer, né, a todos os CREAs e aos Cefes, né, que também encamparam essa discussão e essa luta para a realização desse seminário. Eu acho que achamos que esse evento, né, além de tudo que foi tratado aqui nas mesas, né, vai dar realmente uma amplitude, né, e na perspectiva, como muitos já falaram, de aprofundamento dessa questão. Então, assim, diante disso, né, nós temos alguns dados que é em relação aos inscritos, né, que eu acho que é interessante a gente pontuar. Nós tivemos 967 inscritos, né? Participantes aqui, nós tivemos 589, 420 assistentes sociais, 114 estudantes, 55 outros profissionais. Visualização de acesso à internet, 1.200 profissionais. Eu acho que isso, né, mostra a importância desse debate para a categoria, mostra a importância do debate para que a gente consiga, né, junto a outros profissionais, fazer essa discussão, né? Não importa qual o espaço socioocupacional que nós estamos ocupando, importa que essa discussão ela seja feita. E aí eu acho que tem várias coisas que nós temos que sair daqui com a ideia que foram apontadas, como a questão da formação, né? A importância desse debate na formação, a importância desse debate nos conselhos, e aí nós temos também um dado que nós temos já 8 CREAs que fazem a discussão da questão urbana. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante, né? E aí a gente vê a necessidade, né, a partir de agora, né, de reconstruir as comissões, os núcleos, qualquer que seja o espaço, mas que a gente consiga fazer essa discussão. Eu acho que também deu para notar nesse encontro que essa é uma discussão que a categoria vem fazendo, né, em vários espaços, em vários núcleos, mesmo nas faculdades, tal, né, como é o caso de várias faculdades aqui em São Paulo e de outros estados, né, que vieram aqui participar, que faz a discussão da questão urbana. Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante, né, e que abre uma perspectiva da gente fazer uma aliança, né, para aprofundar essa discussão. E aí eu acho que outra coisa que eu queria só, para terminar, frisar que aqui no estado de São Paulo nós temos vários espaços já de participação, né? Nós participamos de vários, da jornada de moradia, dos comitês de enfrentamento à questão da questão dos impactos dos mega eventos e das grandes obras, né? Nós estamos inseridos nesses espaços fazendo a discussão, e eu acho que traz muitos elementos realmente para a gente daí eu não diria, não é um pontapé inicial, porque eu acho que as discussões já estão postas, né? Mas de aprofundar a discussão. E aí, eu acho que, para finalizar, eu acho que nós vimos, né, de todas as mesas, que existe uma questão concreta, né, que é a questão da terra, a questão dessa terra sendo uma propriedade privada, né, e que vai dificultar, e que para mim o rompimento, né, numa outra perspectiva, né, não só na questão da garantia dos direitos, é a ruptura concreta, né, com essa sociedade que explora, que oprime a classe trabalhadora. Então, no meu entendimento, a luta de classe está presente nessa sociedade. E aí eu agradeço, obrigado, né, a todos e todas que estiveram presentes aqui.